pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem e vamos iniciar as nossas revisões, rever os conteúdos, rever conceitos, verificar se vocês compreenderam e assimilaram os conteúdos. Caso ainda surja alguma dúvida, é o momento de vocês agora poderem verificar qual o momento que teve essa dúvida e poder tirar então estas inquietações, assimilar o conteúdo e apreender, que é quando eu realmente tenho um significado dessa aprendizagem. Vou levar ela comigo em todos os momentos que seguirem ao longo dos anos que vocês irão estudar. Hoje nós teremos revisão de geografia, então vamos pegar a nossa apostila. Aqui a imagem que eu resgatei no positivo fala que é o capítulo 2, mas nós já estamos no capítulo 3 da nossa apostila, ok? Então lá no comecinho do nosso capítulo, ele traz essa imagem muito bonita, que fala sobre os elementos que compõem as paisagens naturais brasileiras. Vamos falar dos relevos e rios. E os relevos, eles acabam sofrendo alterações não só da natureza, como clima, vento, chuvas, calor excessivo, como também da ação do homem, que ao longo da vida vai percorrendo aí a natureza e fazendo as modificações dentro do cenário que ele está ocupando, ou para fazer uma construção, ou para fazer plantações, ou para construir estradas e ferrovias. E ao longo desse conteúdo nós vamos verificar todas essas modificações que a natureza vai sofrendo. E aí, na próxima página, nós vamos falar sobre paisagens brasileiras. E eu peço que vocês, lá na página 5, peguem o seu marca-texto, peguem o seu lápis de cor amarelo e grifem o segundo parágrafo lá na página 5. Se compararmos as paisagens do Brasil às de outros lugares do planeta Terra, vamos perceber que nelas há áreas mais elevadas, mais baixas, planas ou inclinadas e outras muito irregulares. Assim, podemos concluir que a superfície terrestre não é igual em toda a sua extensão. Essa diferença recebe o nome de relevo. Então, o relevo, ele também pode ser percebido na nossa cidade. Eu posso estar passeando, me deslocando de um lugar a outro e perceber que há lugares mais altos, lugares mais baixos, e tudo isso vai configurar o nosso relevo. Então, a Terra, ela vai se mostrar em momentos diferentes, em estruturas diferentes, ok? E aí, como eu faço para identificar a altura de um morro, de uma montanha, de um pico, de um planalto, enfim? Tudo isso é configurado dentro do nível do mar, porque é nele que nós vamos se utilizar para fazer essas medidas. Então, ela vai acontecer na linha vertical, né? De baixo para cima. E aí eu posso identificar, então, lá no finalzinho do meu pico, da minha montanha, do meu vale, da minha serra, qual é a sua real altura, seu real tamanho, né? Aqui esta imagem está presente na página de vocês. Então, nós temos esta ilustração do Rio de Janeiro e ele mostra o Morro do Pão de Açúcar, o Morro da Urca e o nível do mar. E ali a gente pode identificar como é realizado então essa medição. Usa-se então o nível do mar, linha vertical, e aí vai até o ponto mais alto de um lugar que eu queira fazer a medida mais próxima ali do que ela tem, né? Então, meu povo, o Brasil, em geral, não apresenta altitudes muito elevadas, né? Possui seu relevo formado há mais de 500 milhões de anos, foi se modificando ao longo do tempo. Essas alterações estão relacionadas às ações da natureza, como eu já havia mencionado no início do vídeo. Então, para que
toda a rocha sofre uma modificação, ela tem a ação do vento, a ação da temperatura, ou é muito alta ou é muito baixa, a ação da água da chuva, que pode ser uma chuva muito intensa, a ação dos rios, conforme ele precisa abrir caminhos, ele pode estar mais largo, mais estreito, tudo isso também pode interferir dentro da estrutura da rocha. E esses agentes da natureza acabam influenciando nas formações rochosas, que nós vamos ter planaltos, planícies, vamos ter as montanhas, vamos ter as depressões, ok? E além das ações naturais, nós temos as ações humanas, em que o homem vai adaptando a natureza dentro da sua necessidade, para abrir estradas, para abrir ferrovias, para fazer construções, e todo esse ambiente ele acaba sendo desmatado, ele acaba sendo recortado por máquinas, muitas e muitas vezes acaba interferindo na ação ambiental, a fauna e flora acabam tendo um prejuízo porque estão sendo devastados do seu ambiente, do seu habitat, e o homem não percebe que está fazendo mal à natureza e mal a ele mesmo, né? Porque precisamos da natureza, somos seres dependentes dela e infelizmente não há essa consciência por parte de muitos e muitos homens que vão lá, desmatam, queimam, retiram, recortam e a natureza acaba ficando então em prejuízo, né? A erosão é o desgaste dos materiais que formam as rochas e seu transporte para as áreas mais baixas da superfície. Então, quando eu falo em depressão, em erosão, eu estou configurando uma rocha ou a montanha que ela está se desfazendo. E aí a gente vê que há uma diferença na sua estrutura, ela vai se modificando ao longo do tempo e ela vai sempre em direção às planícies, né? Aqui eu trouxe um mapa com alguns tipos de relevos. Então, na parte roxinha, nós vemos os planaltos, né, as áreas bem altas. A parte em azul, nós temos as depressões, que são as cavidades, os buracos, vamos chamar assim, né? E as partes verdes, nós temos as planícies, as partes planas. Geralmente elas estão na encosta brasileira, lá nas praias, né? São as partes que vão finalizar o meu relevo e aí vão entrar em contato com a água do mar. E falamos então dos planaltos, que também se encontra essa retirada desse texto na página 7 da apostila de vocês. Grifem, é importante, que são formas de relevo com superfícies geralmente onduladas e bordas irregulares devido ao intenso processo de erosão. Então, conforme a chuva, o vento ou até mesmo a ação do homem, ele acaba provocando então essas rochas e toda essa modificação. E aqui nós temos a Chapada Diamantina, é um lugar que eu acho incrível, não conheço pessoalmente, tenho vontade. E vocês, estão curiosos para conhecer alguns desses lugares que o nosso Brasil traz? É muito legal, muito bacana a gente ver esses lugares bonitos, conhecer lugares novos. Aqui no Paraná, o que mais vai se aproximar aqui do Planalto vai ser Ponta Grossa com a Vila Velha, vale a pena conhecer. E ao lado nós temos a escarpa, que também é um tipo de planalto. Ele é um declive acentuado que aparece em bordas de planaltos. O que vai ser esse declive? Ele vai ser a parte em que vai ter erosão, né? Ele vai se desmanchando, se desfazendo bem aqui nessa região aqui do Planalto, que nós chamamos de escarpa.
Temos também as depressões, e não é a doença depressão, né? Aqui nós temos a parte do relevo, que são as cavidades, são os buracos que são realizados de forma natural ou às vezes provocados até pela ação do homem. As depressões são relevos rebaixados em relação às áreas ao redor, que são os planaltos. Elas apresentam formas planas ou ondulações suaves devido aos processos erosivos. E um exemplo desse tipo de relevo é a depressão sertaneja no nordeste do Brasil, em que a gente verifica todo o planalto e lá embaixo a depressão, a cavidade. Aqui nós percebemos que tem influência natural, a erosão devido a chuva, vento, muito calor, e tudo isso acaba interferindo na estrutura rochosa e vai provocando então essas depressões. As planícies se encontram lá na página 10, são relevos geralmente planos e de baixa altitude localizados ao longo do litoral ou perto de rios. Resultam do processo de deposição de materiais trazidos das áreas mais altas pelo vento e pela chuva. Então, as planícies elas são formadas pelas erosões que vão sendo despencadas e aí elas vão se aplanando. Aqui as planícies são formas de relevo aplanadas com altitudes inferiores a 200 metros e geralmente elas são cultivadas com plantações ou muitas vezes com as formações de cidades. Aqui nós temos uma planície com agricultura. Então, resumindo um pouquinho de como funciona cada um desses relevos. Então, vamos lá. Vamos começar pela montanha, que são porções mais elevadas na superfície terrestre com altitudes eminentes. Para um conjunto de montanhas dá-se o nome de cadeia ou cordilheira. Então, quando eu tenho muitas montanhas juntas, próximas, eu chamo de cordilheira. Então, a montanha é a parte mais alta do nosso relevo. E aí, aqui nós temos uma depressão. São as áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor. Pode ser classificada como depressão relativa, quando está acima do nível do mar. E depressão absoluta quando está abaixo do nível do mar. Então, aqui nós podemos verificar que dentro da linha do nível do mar ele está abaixo. Então, nós chamamos de depressão absoluta. Aqui a gente também tem a depressão relativa, ou seja, ela está acima do nível do mar, ok? Escarpas, encosta íngreme de um penhasco que geralmente surge nas bordas dos planaltos. Chapadas, formações rochosas acima de 600 metros que possuem uma porção plana na parte superior, que é os planaltos, que nós vimos agora há pouco também lá na Chapada Diamantina, né? O planalto, terrenos mais altos que as planícies, com altitudes acima de 300 metros e às vezes delimitados por escarpas e chapadas. E a planície, terreno plano com altitudes de 0 a 100 metros em relação ao nível do mar, são formadas pelo acúmulo de sedimentos trazidos pelas águas de rios e mares. E aqui também pelas erosões. E aí eles vão se mantendo no nível plano, ok? Aqui nós temos então planalto, a depressão relativa, pois está acima do nível do mar, as escarpas, que ficam nas encostas dos planaltos, e a planície. E logo aqui já temos o mar. Este é um resumo de como é o relevo, tá? Não só aqui no nosso país, mas em outros lugares do mundo também. E dando sequência, vamos falar agora sobre os rios e as paisagens brasileiras. Lá na página 12 da sua apostila, vamos grifar o primeiro parágrafo, que fala sobre a sobrevivência e o desenvolvimento de muitas civilizações
estão associados à existência dos rios. Além de ser fonte de abastecimento de água e produção de energia, os rios nos permitem pescar, navegar, brincar e ter outros momentos ali de lazer e de benefícios. Mas antes de servir ao ser humano, eles são elementos naturais, com forma, estrutura e dinâmica próprias. Então, o rio ele não existe apenas por existir. Ele é todo estruturado, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. E aqui nós vamos descobrir como é essa estrutura que os rios têm. Então eu trouxe para vocês esta imagem que vai mostrar a nascente. Vocês vão ter essa imagem parecida na página 12 da apostila de vocês, que traz uma exemplificação do que é uma nascente, que é onde os rios nascem. Temos o afluente, que é rios menores que vão tomando outros cursos. Temos o subafluente, que desses rios menores vão tendo rios mais pequenos ainda e tomando outros caminhos. Temos o leito, que é onde o rio percorre o seu caminho. Temos a margem, que é essa encosta de terra e que vai formando também o caminho que o rio percorre. E temos a foz, que é onde o rio deságua em outro rio maior, ou muitas vezes ele já deságua diretamente no oceano, né? Aqui na página 13, peço que grifem também este parágrafo que fala sobre as águas de um rio traçam seu percurso de acordo com as formas do relevo, o clima e a vegetação. Ao longo do caminho, mudam de velocidade e quantidade o volume de água. A largura e a profundidade do rio também mudam nos percursos, pois em alguns trechos ele é mais largo, em outros mais estreito, raso ou fundo. Assim ele segue seu caminho deixando desenhos na paisagem. Então aqui nós temos a vista do Rio Negro, no Mato Grosso, que faz esse recorte. E quando a gente vê essas curvas que o rio faz, nós chamamos de meandros, que é o desenho que o rio vai construindo ao longo do seu percurso. E temos também o Rio Amazonas, que faz esse recorte também com lindas curvas e que, visto de cima, traz uma imagem bem bonita. Vocês estão realizando as leituras do RA positivo, o QR Code? Se vocês ainda não baixaram o aplicativo, super recomendo, vale a pena, vocês vão poder ver muitas imagens legais, muitos jogos interativos e que vocês vão gostar bastante para a aprendizagem de vocês vai ser bem significativo, ok? Ainda na apostila de vocês, lá na página 14, nós vamos falar sobre os tipos de rios. Então, no norte do Brasil, há cerca de 23 mil quilômetros de rios navegáveis que podem ser deslocados pelo ser humano lá, né? E que também permitem as pessoas a fazerem transportes, não só de pessoas, mas de produtos, né? Levar comidas, levar materiais assim de necessidades básicas a muitos lugares em que o acesso é mais restrito com estradas. E o Rio Amazonas é o principal rio dessa região do país, porque tem muitas pessoas que vivem, né, dentro das florestas e o rio é o único caminho que dá acesso às cidades e às vilas que existem ali próximas. Os rios de Planalto percorrem relevos com desníveis, por isso, ao longo do curso de suas águas, formam-se cachoeiras e cascatas, porque aí há essa ruptura e aí elas desaguam, né? Esses rios podem ser aproveitados para instalação de usinas elétricas e geração de energia também, né? A usina de Itaipu, esta que está aqui no seu cantinho direito, é uma das usinas mais importantes do nosso país. E ela tem esse desnível que permite, então, esse volume grande de água e gera energia elétrica para uma boa parte do nosso país. O Rio São Francisco, este que está aqui no lado esquerdo,
ele também tem cachoeiras e corredeiras e ele percorre também muitos lugares do nosso país. Ele passa por Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas e aí finaliza desaguando no Oceano Atlântico. Rios perenes, rios temporários, vocês vão ter lá na página 15, é importante que vocês grifem porque há aqui a diferença e o significado de cada um. Rios perenes são aqueles rios que durante o ano todo têm abundância de água e estão sempre cheios. Já os rios temporários são aqueles rios que numa certa época do ano que tem muita seca, eles acabam desaparecendo, eles acabam evaporando, secando. Então, eles não podem ser navegáveis, por eles não estarem sempre em equilíbrio, né? Estarem numa constância. Então, quando há muita seca, os rios acabam também desaparecendo. Por isso o nome de rios temporários. Existem apenas num período de chuvas. Já os rios perenes, ao longo do ano todo, estão sempre abastecidos. E a bacia hidrográfica, nós chamamos assim por causa do curso da água, né? E ela é drenada por um rio principal e seus afluentes. Então, de um rio principal, ele dá acesso para rios menores, para caminhos diferentes. Então, vamos imaginar que este aqui é o rio principal e dele vai dando, então, formas e caminhos para rios menores. Se a gente for fazer uma analogia com o nosso corpo, nós podemos imaginar as veias que levam sangue para o corpo todo. Nós temos as veias principais, mas das veias principais nós temos veias menores. Então, nosso corpo todo acaba sendo abastecido de sangue, né? Assim, a bacia hidrográfica também acaba abastecendo muitas regiões no nosso país com os seus pequenos rios, né? E aqui eu trouxe um mapa conceitual para que a gente possa identificar e apreender melhor o que é uma bacia hidrográfica, ok? Então, o que é uma bacia hidrográfica? Ela é alimentada pela água das chuvas, das montanhas, águas subterrâneas que escoa para o curso do rio. Então, ele sempre está sendo abastecido, ele nunca seca, porque não são rios temporários. Nós temos uma quantidade muito grande de rios perenes. A área de drenagem composta por um rio principal e seus afluentes, ou seja, nós vamos ter então o caminho que percorre de um rio maior para rios menores. O escoamento da água é favorecido pelo relevo da área da bacia hidrográfica. Assim, os desníveis da superfície dão a direção para a água. Então, conforme mais alto for uma montanha, um planalto, e estes terem rios, ele vai apresentar desníveis que vão então facilitar o caminho para a água ir de encontro a outros rios, né? E assim desaguar no oceano. Bacias hidrográficas são separadas pelos divisores de água, como por exemplo uma montanha, um planalto, né? Uma bacia pode ser classificada de acordo com a sua grandeza ou segundo a fluidez de suas águas. Ela pode ser mais larga, mais estreita, pode ser fundo, pode ser raso, pode ter um fluxo mais forte de água, pode ter um fluxo mais calminho e tranquilo, né? E aí depende tudo de como é o caminho que essa água percorre, a intensidade em que ela vai chegar também de um rio a outro, tudo isso faz a influência do rio ser mais forte, ser mais tranquilo, ser mais raso, ser mais fundo. E cada rio possui sua bacia. Quando ele deságua em outros rios, forma-se uma bacia hidrográfica maior e desta bacia hidrográfica maior ela vai desaguar então no oceano. Bacias maiores agrupam bacias menores, formando então a chamada rede hidrográfica. Então, todos os rios, independentes do seu tamanho, de onde eles estão, para onde eles vão, formam uma bacia hidrográfica, ok? Então, espero que vocês tenham gostado das explicações,
Que vocês tenham compreendido o conteúdo e que vão super bem nas avaliações que vão começar nesta semana. Um super beijo para vocês e até a próxima aula!